Olá, seguidores, bem-vindos a mais um episódio de Como Criar uma Língua. O episódio de hoje é sobre gramática, a parte 1. A parte 1 vai ser falando de coisas que não são verbos e a parte 2 vai ser focada nos verbos. Antes de tudo, vocês provavelmente a esse ponto já devem saber que uma frase tem esses 4 principais componentes, uma frase completinha. O sujeito, o verbo, o objeto direto e o objeto indireto. Algumas línguas naturais marcam a função de cada palavra com casos gramaticais, sufixos geralmente. O caso nominativo marca o sujeito. O acusativo marca o objeto direto. O dativo, o indireto. E o genitivo marca que alguma coisa pertence a algo ou a alguém. O inglês tem esse caso genitivo marcado como apóstrofo S no final da palavra. Significa que pertence a alguém. Se você colocar isso, você não vai mais precisar do da ou do ou qualquer coisa assim. Isso é útil para dar liberdade para quem escreve ou fala a língua. Se você tiver esses sufixos, você pode falar isso em qualquer outra ordem. Colocar primeiro o objeto direto, depois o sujeito e... Essa liberdade é boa para marcar ênfase no que é mais importante. Por exemplo, se o livro for a parte mais importante da frase, se o objeto direto for a coisa mais importante da frase, você pode colocar ele antes. Dá mais ênfase, provavelmente. Existem outros casos um pouco menos importantes. Por exemplo, o caso locativo. Um exemplo de uma frase aqui. Você anda na calçada. Se nós marcássemos o caso locativo, você anda calçada na. Junta as duas palavras. Caso ablativo. Ela veio do campo. Seria ela veio ao campo do. Caso instrumental. Fulano matou-a com uma faca. Fulano matou com uma faca. Junta aqui o instrumento. Caso prolativo, viajaram pelo mar. Viajaram pelo mar. Viajaram pelo. Junto a palavra. Juntinho, assim o espaço. Existem vários outros casos gramaticais. Eu vou deixar um link na descrição para uma página da Wikipédia com vários outros. Uma lista. Aí como escolher eles? Você provavelmente vai querer usar algum deles, ou não. Se você escolher algum deles, por exemplo, o dativo, é provável que todos os outros mais comuns também existam. Ou seja, se você escolher o dativo, provavelmente a sua língua deve ter o genitivo, o acusativo ou ergativo e o nominativo. Mas é óbvio que existem exceções, especialmente se sua língua não for humana ou simplesmente não for natural. Você também pode mudar esses sufixos de lugar, eles não precisam ficar nas palavras importantes. Você pode colocar em artigos, pronomes, essas coisinhas. Aí por isso, antes do sujeito, você vai ter que colocar um U ou um A ou qualquer coisa assim. Ou seja, ele devolveu o livro à biblioteca escolar. Viraria... Ellen devolveu o livro à biblioteca escolar. Viraria ele devolveu o livro à biblioteca escolar. Você também pode colocar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ellen, por exemplo. E é comum que haja concordância. Por exemplo, se for o livro a, provavelmente não vai ser o livro a grande, vai ser o livro a grande a. Não se esqueça que esses sufixos também provavelmente vão alterar, dependendo do gênero, número, grau da palavra. Se eles existirem, claro, na sua língua. Aqui alguns tipos de gênero: masculino, feminino, nenhum, ambos ou indefinido. E também qualquer outra coisa que você pensar. Tem línguas que diferenciam vários tipos de gênero, além de... diferente do português, que só diferencia masculino de feminino. Aí fica difícil de representar qualquer uma das outras coisas. E gêneros não se aplicam somente a sexo, por exemplo, mas como espécie. Línguas como Pirahã têm pronomes que se referem a humanos, a humanas, a animais terrestres, a animais aquáticos e várias outras coisas específicas que variam de gênero, sem ser necessariamente por causa de sexo. Tipos de número: singular, plural, que são muito comuns. Paucal, que é como se fosse um plural, mas apenas de poucas coisas, tipo 10 ou menos. Dual, também é muito comum, se refere a exatamente dois objetos. Também pode criar trial, tetral, pentaal, apesar de que eu não recomendo porque você vai ter que criar muitos sufixos
e até mesmo para lembrar eles, enquanto você fala ou escreve, vai ser difícil. Você também pode fazer uma coisa universal, por exemplo, se você se refere a um objeto e é todos os iguais a ele no universo inteiro. E tipos de grau. Temos normal, diminutivo, aumentativo, bem comuns no português. Existem outras coisas como comparativo e superlativo. Comparativo é tipo, por exemplo, uma coisa é melhor do que a outra. Superlativo, uma coisa é melhor do que todas as outras. E essas características, elas podem vir em sufixos separados, ou até mesmo prefixos, se você quiser, ou eles podem vir tudo numa coisa só. Um único sufixo representa tudo isso. Vai ser um pouquinho difícil criar vários e vários sufixos, claro. Obrigado por assistirem. Tchau.